Olá, estudantes. Sou o professor André Lemoine e nós estamos aqui na videoaula da unidade 2 da disciplina de desenho técnico, onde nós vamos ver as projeções ortogonais e cilíndricas e a perspectiva isométrica, cavaleira e militar. Como a gente tem visto ao longo dessa disciplina, né, o desenho é uma forma de linguagem, é uma forma de representação do mundo, né, que no caso do design de interiores vai ser utilizado principalmente para a definição dos projetos que nós vamos fazer para os nossos clientes, né? Então, nós precisamos entender que o desenho ele pode ter uma representação meramente bidimensional, como a gente pode ver na imagem do rosto dessa moça, né? Feita através de uma série de linhas, ou nessa imagem simplificada de um peixe, né? Que é formado através de imagens de figuras geométricas básicas, né, como triângulos e quadrados e um círculo, né, ou então uma perspectiva, né, de uma sala de jantar que é formada basicamente por linhas, né? Então a gente tem a possibilidade no plano, né, o que é o plano? É uma folha de papel, é uma tela de computador, de fazer desenhos bidimensionais e tridimensionais. Então a gente vai trabalhar essa ideia dentro da unidade, né, levando sempre em conta que existe uma gramática do desenho, né? O desenho obedece a um sistema de comunicação e de linguagem similar à língua escrita e falada, mas que é feito através de elementos gráficos e que a gente precisa dominar para podermos desenvolver os nossos projetos, tá certo? Desde a antiguidade que se desenha, que se buscam representar as coisas. Mas o desenho técnico, como a gente entende hoje, começou a se desenvolver a partir do Renascimento. O Renascimento começa no século XV, né? Alguns autores falam que começa no XIV, os italianos chamam de Quattrocento, depois o Cinquecento, né? E ele ele gera uma série de indagações acerca da representação do mundo, né? Representações que antigamente não eram muito realistas, principalmente dentro da Idade Média, onde você teve uma perda muito grande da capacidade de desenho por uma série de razões, né? Então, a partir do momento em que você busca desenvolver projetos arquitetônicos mais ligados ao classicismo, né? E representações de mundo mais próximos do realismo ou do real naturalismo, pessoas vão trabalhar formas de representar a realidade através de princípios geométricos, princípios matemáticos. Então, a gente tem aqui algumas imagens bastante interessantes do livro De Pictura, ou Sobre a Pintura, que foi escrito em 1435 por Leon Battista Alberti. Alberti foi um grande pensador italiano, né, do Renascimento. Ele era designer, ele era arquiteto, ele era um cara que trabalhava muito com as ideias e ele escreveu dois livros muito interessantes. O De Reedificatoria, que foi sobre arquitetura, né, o primeiro tratado moderno sobre arquitetura, e o De Pictura, que trata exatamente dos elementos geométricos de como você deveria representar o mundo. Então a gente tem a ideia de ponto de fuga, naquela imagem mais acima, né? E embaixo a gente tem a possibilidade de representação de um piso, né? Uma perspectiva de uma quadrícula e como você colocaria pilares, né, dentro da perspectiva, numa perspectiva que dá a ilusão exatamente de um desenho tridimensional. Então a gente tem aqui um outro exemplo bastante interessante, né? A planta e corte da Catedral de Florença, né? A Catedral de Santa Maria del Fiore, né? Que foi uma das principais obras do Renascimento e que uma das primeiras obras da Idade Moderna onde você vai ter efetivamente um projeto total. A gente tem ali a planta da abside, né, que é o finalzinho da igreja, mostrando a célebre cúpula que foi projetada por Filippo Brunelleschi, né? Então ele procura fazer esse desenho, essa representação no papel, né, já bastante danificado pelo tempo, né, mas a gente pode ver a planta embaixo e em cima um corte, né, mostrando como deveria ser essa cúpula, que foi efetivamente construída e está lá até hoje, né? E por fim, um quadro, né, do famosíssimo Leonardo da Vinci, né, a Anunciação, né, onde ele utiliza os elementos de pontos de fuga e de representação perspética desenvolvidos por Alberti, né?
Então a gente tem ali o anjo, né, anunciando a Maria, que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, e a gente percebe que tanto a representação das figuras humanas, né, que estão ali, quanto do espaço em volta, são representações fidedignas, né? Então você tem o ponto de fuga, você tem a representação dos espaços e das construções exatamente como elas deveriam ser na realidade. E isso foi um desenvolvimento muito importante para o desenvolvimento posterior dos projetos de design e de arquitetura, tá certo? Mais adiante, né? Quer dizer, a gente estava falando do século XV, XVI, mas esse processo de desenvolvimento não parou mais. Ao longo de todo o século XVI e XVII, outros estudiosos, outros matemáticos trabalharam no desenvolvimento de novas formas de representação. Mas a representação que a gente tem hoje do mundo se deve ao matemático francês Gaspard Monge. Gaspard Monge, que viveu entre a metade do século XVIII e o início do século XIX, foi quem desenvolveu, criou a geometria descritiva. Então, tudo que a gente tem em termos de corte, de vistas, de projeções, foi desenvolvido por Monge nesse livrinho aí, o Géométrie Descriptive, né? Ou Geometria Descritiva em português. Né? Esse livro, inclusive, está disponibilizado gratuitamente no site da Biblioteca Francesa. Né? É muito bom, é muito interessante para quem se interessa por desenho ver esse trabalho. Né? Então, ele trabalha com as projeções, com projeções de linhas, projeções de figuras geométricas bidimensionais e figuras geométricas tridimensionais. Né? Então a gente tem aquela questão da verdadeira grandeza, né? de formas de representação de sólidos geométricos num plano. Quer dizer, eu tenho o sólido, como é que eu vou representar esse sólido numa folha de papel, numa tela de computador, numa plotagem? Né? Então ele foi que desenvolveu todo esse processo. E é um processo que a gente aprende, hoje em dia é um processo relativamente simples, né? E a gente dominando essa geometria descritiva, né, desenvolvida por nosso mestre aí, o Monge, né, você vai ter um domínio pleno do desenho, né? O desenho tanto à mão livre quanto o desenho nos programas de CAD, que é o que a gente utiliza hoje para desenvolver os projetos, né? Então, o que é que a geometria descritiva nos traz? Como eu falei, a questão das vistas, né? Como você enxerga o objeto e como esse objeto vai ser transposto para um plano, né? O plano, né, que é bidimensional. Ali a gente tem alguns exemplos de vistas, né, de figuras bi- e tridimensionais, né, em dois planos, né, que são as époras. A gente tem também os cortes, que são muito importantes na arquitetura e no design. Né? Você cortar um ambiente e fazer a elevação dele para poder ver como é que aquilo ali vai se comportar verticalmente, a questão de forro, a questão das aberturas, dos móveis que a gente vai colocar ali, a gente precisa ter essa noção do corte. A seção, né, que é o corte do objeto. Né? Quando a gente faz, por exemplo, um projeto de um guarda-roupa ou um armário, a gente precisa seccionar, né, esse objeto para a gente ver como é que fica a questão de espessura de material, a largura interna, vai caber um cabide para você colocar uma roupa, né, pendurada, vai caber calças e demais vestuários, né? Então a seção serve para isso, né? As cotas, né? A questão da cotagem, como é que você vai medir, né? Você precisa ter uma forma de mostrar essa medida do objeto, seja um espaço, seja um mobiliário, né? E é muito importante que isso seja muito preciso, né? Tanto é que a gente tem normas específicas de como cotar, né? Como medir e mostrar essa medida no projeto para que aquilo ali seja executado, né? E a questão da planificação, a planificação dos sólidos, que é crucial tanto na questão do mobiliário, mas existe um campo de ação em que a planificação é muito importante, a questão das embalagens. Vocês já pararam para pensar, se você pegar uma caixa, por exemplo, uma caixa de leite, se você recortar como é que ela fica, né, ela vai ficar mais ou menos como aquele cubo, né? Existem outras de formas diferentes. Então ali, através da geometria descritiva, você sabe perfeitamente como é que você vai planificar objetos tridimensionais para que eles sejam montados e você possa usufruir desse elemento, dessa questão da embalagem ou mesmo do mobiliário a partir dos seus elementos de montagem, tá certo? Então essa é a grande contribuição
da geometria descritiva e é uma contribuição diária para o profissional de design de interiores, tá certo? A questão das projeções, como a gente vem falando, né? Projeções oblíquas, projeções ortogonais, né? O que é a projeção? A projeção é baseada naquilo que a gente enxerga, né? O ser humano tem uma visão estereoscópica, né? A gente tem os olhos na frente do nosso rosto e isso permite no nosso cérebro que a gente veja as coisas tridimensionalmente. A gente precisa de óculos 3D só quando a gente vai ver aqueles filmes no cinema. Mas a visão humana é tridimensional. Mas a gente precisa representar essa tridimensionalidade no plano, que é o projeto, tá certo? Então a gente precisa saber como é que isso se projeta. Então a geometria descritiva serve exatamente para isso. Como tem ali a ideia de projeção está relacionada em como enxergamos as coisas e como elas podem ser representadas sobre um plano. Ali a gente tem um exemplo mais à direita de um triângulo que está suspenso no ar, digamos assim. Ele é uma figura geométrica que existe por si mesma. E como é que a gente vai transportar esse triângulo para um plano, para o desenho, e de forma que ele fique real? Então ali a gente tem um triângulo ABC que é transposto num triângulo A', B', C' num plano, um plano alfa, né? Então tudo a gente pode transpor para o plano, né? Numa projeção oblíqua, quando o ângulo de incidência, a visão que você tem do objeto é diferente de 90 graus, né? O ângulo reto, 90, ou a projeção ortogonal, quando é exatamente 90 graus, né? Então você vai ter algumas diferenças, né? Questão de verdadeira grandeza, né? Você vai projetar no oblíquo, geralmente você não vai ter a verdadeira grandeza, ou seja, a medida exata, real daquela lateral do triângulo, como a gente está vendo ali. Então a gente precisa dominar esses elementos, essas formas de representação, para que, quando a gente for montar o ambiente ou o mobiliário dele, as coisas não deem errado. Então a gente está tendo uma visão prévia disso, mas que precisa ser aprofundada no desenvolvimento do estudo da geometria descritiva, tá certo? A questão das vistas ortográficas, isso é muito importante quando a gente trabalha, de novo, com a questão do mobiliário, com a questão dos ambientes, né? Aqui a gente tem os 4 diedros, né, definidos pelos semiplanos, que são ortogonais, né, eles formam ângulos de 90 graus entre si, e a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto diedro no sentido anti-horário. Aqui no Brasil a gente utiliza as projeções ortográficas, as vistas são todas a partir do primeiro diedro, como a gente está vendo naquela figurinha ali ao lado, né? A gente tem um prisma. Então, a gente tem ali, a gente olhando para a imagem, na nossa lateral esquerda, você vai ter a vista frontal, atrás do objeto você vai ter a vista lateral esquerda e abaixo dele você tem a vista superior. E geralmente a gente utiliza isso quando está fazendo exatamente o mobiliário, né? Essas vistas ortográficas são muito utilizadas em mecânica, mas também são muito utilizadas na composição de mobiliário, né? Para você fazer armários, para você fazer mesas, para você fazer cadeiras. As peças precisam ser vistas em pelo menos 3 lados, né? Acima, esquerda e frontal, né? E a frontal, né? Geralmente você vai escolher o frontal, a parte que você abre o mobiliário, ou no caso de uma cadeira que você senta. Vai ser sempre a vista frontal, a parte principal do objeto, né, que você está representando. Então, dependendo da complexidade do objeto, ele pode precisar de mais vistas. Mas geralmente você precisa de uma frontal, uma lateral e uma superior, certo? Sempre levando em conta a questão do primeiro diedro, que é aquele ali que está à direita dos planos, né? E que a gente utiliza essa visão aqui no Brasil, inclusive definido por norma da ABNT, tá certo? Aqui a gente tem um processo de rebatimento, né? Uma forma mais, como é que a gente poderia dizer, mais explícita, né, do processo de rebatimento e projeção da peça sobre os planos e os resultantes. Então, na realidade, é como se você pegasse a peça que já existe, você criasse, vamos supor, elementos com isopor ou com algum outro material mais sólido, criasse essa semicaixa e, vamos supor, se você pintasse cada lado desse objeto
e você batesse em cada lado, né, você teria a imagem impressa desse rebatimento, ou seja, a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. Então vocês podem até fazer esse tipo de experiência. Você pode pegar um prismazinho, fazer um elemento tridimensional desse, com esses 3 lados de uma caixa, e pintar e fazer esse rebatimento. E aí você vai ver que vai dar exatamente a forma da figura. É uma experiência interessante, que tal tentarmos? E depois a gente discute no fórum. E aí, por fim, a gente vai falar um pouco sobre a perspectiva. A perspectiva que o pessoal hoje chama muito de 3D, né? A perspectiva é uma forma de representar num plano bidimensional objetos tridimensionais. Quer dizer, todos os objetos são tridimensionais, né? Então, a gente vai trabalhar com espaços, os espaços são tridimensionais, e aqui a gente tem um pouco do desenvolvimento desse processo de representação perspética, né? A gente tem uma imagem ali, mais à esquerda, é um afresco de uma casa que foi encontrada, uma casa romana, foi encontrada na localidade italiana de Bosco Reale, né? Ela data do século I a.C., e a gente vê o quê? Uma paisagem, né? Como se no quarto não tinha janelas, geralmente esses quartos romanos não tinham janelas, as pessoas faziam afrescos para mostrar paisagens externas, né? Então, tem ali um pórtico, né? E mais adiante um templo redondo, que era chamado de Tolos, né? Então, a pessoa que pintou isso já tinha uma noção muito boa de tridimensionalidade. Mas aí o que é que acontece? Entre a queda do Império Romano e o início do Renascimento, você vai ter uma perda desse conhecimento da representação tridimensional. Aí só a partir do século XIV, a gente tem ali uma pintura de Giotto, né, a Adoração dos Reis Magos, onde você começa a rever, né, quase 1000 anos depois, na realidade 1300 anos, desculpe, depois você vai ter a retomada da representação tridimensional das pessoas, dos objetos, dos animais e daquela coberta bem simplesinha que está representando o estábulo onde o menino Jesus nasceu, né? Mais adiante, no século seguinte, no século XV, a gente tem ali um quadro, né, de outro pintor italiano, Masaccio, né, que foi pintado entre 426 e 1428, onde a gente vê todas as relações geométricas e os pontos de fuga que permitiram a essa pintura mostrar a tridimensionalidade do espaço, né? Aí você já tem um desenvolvimento geométrico muito bom, né? Inclusive Masaccio, esse pessoal já conhecia Alberti, né? Alberti é contemporâneo da mesma época dele, né? Então esse pessoal trocavam ideias já naquela época sobre essas formas mais precisas de representação do mundo. E isso, como eu disse, vai evoluindo. Aí aqui já no século XVII, né, você tem um estudo de pontos de fuga elaborado por Hendrik Hondius, que foi um gravurista, né, um geômetra holandês do século XVII. Né? Então ali a gente tem, justamente, eu fiz de propósito dessa imagem, que é um espaço interno com alguma mobília, uma cadeira e um estante, onde a gente pode ver todas as linhas traçadas dos pontos de fuga que geram essa perspectiva, né? Que gera esse efeito tridimensional no plano bidimensional, né? E isso é muito interessante. A gente percebe um processo evolutivo até você chegar na representação mongiana, que é da geometria descritiva, que é a que a gente utiliza até hoje, né? Então a gente tem alguns tipos de perspectiva mais básicos, né? Existem perspectivas mais complexas que serão vistas na próxima unidade, mas que a gente utiliza muito na representação de espaços, até mesmo em esboços. Nós temos a isométrica, né, onde isos quer dizer igual e métrico quer dizer a medida, ou seja, você tem uma perspectiva em que todas as medidas são iguais do objeto, e é um caso particular da projeção cilíndrica ortogonal, ou seja, suas retas projetantes são paralelas entre si. A gente vê pela perspectiva básica ali do cubo, onde a gente tem os ângulos de 120 graus no geral, mas a gente tem 30 e 30 graus para cada lado. A face do objeto é um quadrado, né? E ele é representado em verdadeira grandeza, ou seja, todas as medidas que você coloca nas linhas e na altura são reais,
são as medidas reais do lado do cubo. Ali do lado a gente tem uma representação de mobiliário, desenhado em isometria, onde a gente consegue ter uma visão muito clara e precisa desses objetos. Por quê? Porque todos eles são desenhados em verdadeira grandeza. Todas as medidas das laterais, da frente e da altura do objeto são medidas reais, tá certo? A perspectiva isométrica é uma das perspectivas mais fáceis e mais utilizadas na arquitetura e no design. A gente tem um outro exemplo de perspectiva muito utilizada, que é a cavaleira. A cavaleira é uma perspectiva oblíqua que é feita com o observador situado no infinito, né? Você não vai chegar nunca lá, né? Porque é o infinito, né? Mas gera retas projetantes que não são perpendiculares no plano. Então a gente tem algumas formas você tem uma correlação de ângulos com redutores da lateral. Ou seja, no caso da perspectiva cavaleira, somente a face frontal, a vista frontal do objeto é em verdadeira grandeza. A lateral do objeto corresponde a um elemento de coeficiente de redução, como a gente está vendo ali na tabela, né? A gente tem de 30, de 45 e de 60 graus, onde a gente tem um processo redutivo, né, de 2/3, meio e 1/3. Então, gera um processo de deformação maior da figura, né, e a gente não tem uma correlação de realidade entre todos os lados. Lembrando, só a vista frontal está em verdadeira grandeza. A vista lateral vai sofrer um processo de redução, né? É muito interessante você perceber que você pode, inclusive, fazer, escavar, digamos assim, a peça e criar os espaços, como é no caso dessa perspectiva de um espaço arquitetônico básico, onde você pegou um cubo, né, fez uma série de arcos e criou um espaço abobadado interno, né, que aí quando você visse por dentro seria uma abóbada, né, mas a gente não está vendo, a gente só infere a ideia, tá certo? E por fim, a gente tem a perspectiva militar, né? A perspectiva militar, também chamada de voo de pássaro, né, vol d'oiseau, né, em francês, né, que foi desenvolvida justamente na França por militares, né. O pessoal usava uns balões e faziam as vistas dos objetos a partir de cima, né. Então você tem um processo de redução, né, também, mas que você consegue ter uma visão mais clara e detalhada da peça. Por exemplo, ali a gente tem as projeções de um cubo, né, formado a partir da perspectiva militar, e a gente tem as angulações dessa perspectiva, né, de 60 e 30, de 45 graus, e finalmente uma peça mais complexa, né, que pode ser um edifício, né, ou simplesmente um prisma, em que a gente tem a visão de cima, e a gente pode, nessa perspectiva, detalhar. Por exemplo, se aquilo ali fosse um edifício, você poderia detalhar cada pavimento dele a partir dessas angulações. A gente tem ali uma angulação pré-definida e, utilizando ela, você pode simplesmente, para cada pavimento, fazer essa angulação e obter os andares e os detalhamentos que fossem necessários. Se fosse um mobiliário, a mesma coisa, né? Se bem que para o mobiliário é mais complicado, é mais difícil, não muito usual você utilizar esse tipo de perspectiva. Mas é algo interessante porque você tem uma visão diferente de você estar olhando simplesmente de frente ou de uma certa angulação. Você está olhando a peça de cima. Mais adiante a gente vai ver possibilidades de você ver a peça de baixo para cima, de cima para baixo e dos lados, que são justamente as perspectivas a partir de 1, 2 ou 3 pontos de fuga, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Essa unidade é uma unidade onde a gente tem uma visão básica da representação perspética, né? Eu espero que vocês trabalhem, desenvolvam bastante isso, e a gente vai discutir bastante sobre essas experiências nos nossos fóruns, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e a gente se vê numa próxima videoaula. Até mais!